Oi, gente, estamos de volta agora para estudar o último capítulo do livro de Gálatas, Gálatas capítulo 6. E tem sido um estudo bem interessante, aprendendo sobre legalismo, sobre as promessas de Deus, sobre viver na graça e na liberdade de Cristo. Agora em capítulo 6 ainda estamos falando sobre essa aplicação do ensino que recebemos nesse capítulo ou nesse livro, e aqui a gente vai ver algumas últimas aplicações e exortações para a gente. É mais um capítulo legal. Eu gosto pessoalmente as partes que são mais de aplicação e eu fico empolgado aqui. Aqui ele vai continuar na mesma ideia que a gente estava vendo em capítulo 5. Capítulo 5 ele falou sobre liberdade, mas depois ele falou sobre o fruto do Espírito, a vida no Espírito. E agora que nós temos o Espírito de Deus em nós temos que viver cheios do Espírito, deixar o Espírito de Deus produzir fruto em nossas vidas. Então, falamos sobre isso no último estudo. Vamos continuar nessa ideia aqui em capítulo 6 e vamos entrar aqui e ver o que ele fala sobre essa vida no Espírito agora em versículos 1 e 2. Ele fala: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então aqui ele está falando, de novo, como a gente falou sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é sempre pensar no próximo, é sempre amar, é sempre não pensar nos meus desejos, mas pensar nos outros. E aqui ele fala sobre isso de uma forma prática. Ele fala, se alguém está em pecado, o que a lei faz quando alguém está em pecado? A lei vai sempre apontar para o outro e falar, você está errado, você está condenado, você é o pior, você é um pecador, como que você pode fazer isso? É isso que a lei faz. E quem está vivendo em legalismo faz igual. Sempre vai ficar julgando, sempre vai ficar condenando, sempre vai ficar falando dos outros. Legalismo faz isso. E naturalmente a gente cai em legalismo. Porque naturalmente eu quero olhar para aquilo que eu faço bem e pensar que eu tô bem. Eu faço coisas boas. Mas os outros, eles estão errados. Eles não fazem. E eu quero condenar o outro para eu sentir melhor sobre o que eu faço. Então o legalismo sempre vai cair nisso de julgar o próximo. Quando estamos no Espírito, vivendo no Espírito, cheios de Deus, a gente tem que pensar diferente. Ao invés de julgar o próximo, eu preciso ajudar o próximo. Então, vendo alguém em pecado, ao invés de apontar o dedo e condenar a pessoa, ele fala, você tem que ajudar essa pessoa. Você que é espiritual, ele fala no versículo 1, você deve restaurar essa pessoa com mansidão. Você tem que estar ajudando as pessoas, não julgando as pessoas. É isso que o Espírito faz. Quando estamos em legalismo, a gente vai julgar. Quando estamos no Espírito, a gente vai ajudar a pessoa a ser restaurada. Então, esse é o primeiro ponto. Ele também fala para levar os fardos pesados uns dos outros. A gente precisa estar junto para ajudar nas dificuldades. A pessoa está tendo dificuldade, a pessoa não está conseguindo, está muito pesado. Ajuda essa pessoa. Nós que estamos cheios do Espírito, temos que estar olhando para o outro e vendo como nós podemos ajudar, como nós podemos servir. E ele fala, fazendo isso, a gente está cumprindo a lei de Cristo, não a lei de Moisés. A lei de Moisés fala outra coisa. A lei de Moisés fala sobre circuncisão, sobre como lavar as mãos, como comer as comidas certas, usar as roupas aceitáveis. A lei de Moisés fala outras coisas. Mas a lei de Cristo é amar o próximo. Essa é a lei de Cristo. Amar Deus e amar o próximo. E aqui ele fala, se você quer cumprir a lei de Cristo, você tem que levar os fardos, você tem que ajudar o próximo, não julgar, mas estar pronto para sempre estar presente e ajudar quem precisa de ajuda. Então, o Espírito vai fazer isso. Ele fala no versículo 3, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém.
pois cada um deverá levar a própria carga. Então, a primeira aplicação, ele fala, você tem que ajudar o próximo, você tem que estar presente quando alguém não consegue fazer, quando alguém tem fardo, quando alguém está com dificuldade, você tem que ajudar. Aqui ele fala, cada um deve levar a própria carga. Então, ele viu, Paulo já pensando sobre o que vai acontecer, ele sabe que as pessoas vão usar isso como desculpa. Não tenho ninguém me ajudando. Ninguém tá levando o fardo comigo. Então ele fala, mas você tem que fazer isso. Você tem responsabilidade. Então tem os dois lados. Eu preciso ajudar o próximo, mas eu não preciso esperar alguém me ajudar para fazer o que eu deveria fazer. Eu preciso também ter responsabilidade para fazer a minha parte. Então Paulo mostrou os dois lados disso para a gente ter um equilíbrio. Ele também fala para não pensar que a gente está fazendo alguma coisa quando é Cristo que fez tudo. Eu não posso ficar orgulhoso pensando que eu estou produzindo minha própria salvação. Quando eu estou no Espírito, eu entendo que Deus já fez tudo, que é o Espírito de Deus que está produzindo algo em mim, então eu não tenho orgulho nisso, eu não posso ficar comparando com as pessoas, porque se tem alguma coisa boa, isso veio de Deus, não veio de mim. Eu sei que minha carne faz as coisas contra Deus. Se tem alguma coisa boa, é o Espírito que produziu. Então, não existe comparação. Não posso ficar olhando para os outros, ficando orgulhoso. Mas ele fala sobre orgulho, em versículo 4, ele fala, e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Então, existe um orgulho. Como assim? Esse orgulho, ele fala, é um orgulho sem comparar. É um orgulho que vem quando eu posso olhar para a minha vida, eu posso falar, eu fiz bem, eu fiz algo bom. Eu estou vivendo da forma certa. E eu tenho orgulho de mim mesmo porque eu estou fazendo as coisas de Deus. E isso nós precisamos ter. Um orgulho sabendo que eu faço as coisas de Deus. Eu estou vivendo no Espírito. E eu preciso olhar para a minha vida e ter esse orgulho de mim mesmo. Mas não um orgulho que compara com as pessoas. Porque se eu tenho um orgulho que eu estou olhando para todo mundo falando, eu faço melhor do que ele, eu sou mais do que ele, a gente vai dividir, a gente vai viver na carne e a gente vai destruir o que Deus está fazendo. Então, um orgulho só olhando para mim mesmo, querendo fazer mais do que eu fazia antes. Versículo 6 aqui, ele fala, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então aqui ele está falando, quem está ajudando você, você tem que entender que essa pessoa está sendo uma ajuda. Você não precisa olhar para essa pessoa como alguém que está condenando, ou que está fazendo algo errado, mas quem está ajudando você. Então você precisa encorajar e ajudar essa pessoa que está instruindo na palavra, que está ensinando a palavra, porque está fazendo algo importante. De 7 a 9 ele fala assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então ele fala, onde você está investindo, você vai receber. A gente vai colher onde estamos semeando. Ele está falando sobre a carne e sobre o espírito aqui. E nós precisamos entender isso. Se eu estou investindo, se eu estou semeando em coisas carnais, imagina o que vai acontecer. Eu vou ser carnal. Se eu estou pensando sobre coisas carnais, se eu estou fazendo coisas carnais, se eu estou assistindo coisas carnais, se eu estou ouvindo coisas carnais, o tempo todo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser mais carnal. Se eu estou investindo em coisas espirituais, se eu estou gastando tempo em oração, na palavra, não como legalismo, né? Que não é porque eu faço que eu sou aceito, mas querendo estar cheio do Espírito de Deus, eu preciso investir em coisas espirituais. Então, eu tenho liberdade, eu sou salvo. Mas com essa liberdade, onde eu vou investir meu tempo, meu esforço, a minha energia? Onde que eu vou estar investido? Eu preciso investir em coisas espirituais, porque eu vou receber daquilo que eu estou semeando. Eu preciso investir em oração, em comunhão, na palavra de Deus, no entendimento da palavra, no estudo bíblico. Essas coisas vão me ajudar a ser mais espiritual.
Não como legalismo, não que se eu faço eu vou receber, mas ele fala que naturalmente, se sua vida está focada na carne, você vai ser carnal. Se sua vida está focada no espírito, você vai ser espiritual naturalmente. Então, a gente precisa saber onde estamos gastando nosso tempo, nossa energia, onde está focado a minha mente e assim eu vou receber mais as coisas de Deus. Ele também fala que a gente precisa continuar fazendo o bem. A gente não pode cansar de fazer o bem. É interessante que ele fala isso porque ele sabe que naturalmente a gente cansa fazendo o bem. Fazendo o bem é cansativo. É cansativo. Então, se a gente não está recebendo, a gente não vai ter a energia para continuar fazendo o bem sempre. Nós temos que estar recebendo de alguém para nos dar mais poder, mais energia para fazer as coisas que estamos fazendo. Não podemos cansar de fazer o bem. Onde a gente recebe essa força? Recebemos do Espírito. Então temos que investir ainda mais nas coisas espirituais. Eu gosto do versículo 10 também, que ele fala que enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Nós temos responsabilidade de fazer o que Deus colocou na nossa frente. Ele fala, quando você tem oportunidade, tem que fazer o bem. Tem muitas coisas que eu não tenho oportunidade de fazer. Tem muitas coisas que eu não posso resolver. Eu não vou ser o presidente. Eu não vou resolver muitas coisas do meu país. Mas o que eu posso fazer é amar o próximo. Eu posso fazer as coisas que Deus colocou na minha frente hoje. Então eu não quero ter minha mente lá longe em coisas que eu nunca vou fazer. Eu quero ter minha mente nas coisas que eu posso fazer, que eu tenho oportunidade de fazer. Eu quero sempre fazer o bem. Continuando aqui em versículo 11, ele fala, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Então, geralmente, Paulo ele não escrevia as cartas, ele tinha alguém para escrever as cartas porque ele tinha problema nos olhos. Ele falou sobre isso na carta. Ele tinha problema nos olhos, então ele falava as coisas e tinha alguém para escrever. Aqui, essa carta é tão importante, as coisas que ele está ensinando aqui sobre o espírito, sobre a carne, são tão importantes que ele fala, eu mesmo estou escrevendo aqui. Você precisa entender essas coisas. Eu estou escrevendo grande para poder ver, porque isso aqui é muito importante. Então, Paulo mesmo colocou isso, ele mesmo escreveu, porque é tão importante que ele não quer deixar ninguém confuso sobre esse assunto. Versículos 12 a 15. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês? Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Então, aqui ele fala sobre essa circuncisão que não vai produzir nada. Ele fala, não importa se você fez circuncisão, se você não fez, você não precisa voltar e cumprir a lei. Se você quer estar na lei, você vai ter que cumprir toda a lei. Falamos várias vezes sobre isso. Então, não volta para isso. Mas ele fala o que é importante. Ele fala que ele foi crucificado para o mundo. Ser crucificado para a carne, para os desejos da carne, para o mundo, isso é importante sim. Obedecer à lei, obedecer o que Moisés falou, isso não é importante. Ser circuncidado, isso não é importante. Mas crucificar minha carne é importante. Viver no Espírito é importante. Então, eu quero focar naquilo que é importante e não viver nessas outras coisas que tiram meu foco do Espírito. Ele fala, o que importa é ser uma nova criação. A gente falou sobre essa batalha da carne e do Espírito. A carne existia antes. Agora eu preciso lutar para viver nessa nova criação, viver no Espírito, viver as coisas de Deus. Então, esse é o nosso desafio aqui na Nova Aliança, viver essa nova criação, viver no Espírito, viver as coisas novas que Deus criou e não voltar para o passado, não voltar para as coisas da carne. E também não voltar para a lei, que era a tentação deles, porque a lei não vai produzir nada.
E ele fala, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Quando estamos vivendo no Espírito, nós temos a paz de Deus e a misericórdia de Deus sobre nós. É muito melhor. Quando estamos vivendo debaixo da lei, a gente não tem essa paz, a gente não tem essa misericórdia, porque estamos declarando que eu não quero a obra de Cristo, eu quero produzir uma obra de salvação. Então, nisso não tem paz, não tem misericórdia. A gente está vivendo na lei de Moisés e tem que cumprir toda a lei. E você sempre vai viver frustrado, porque você não vai conseguir. Então, se nós queremos a misericórdia de Deus, se nós queremos a paz de Cristo, nós temos que viver no Espírito. Ele fala também sobre o Israel de Deus, ele está falando sobre esse novo Jerusalém que ele comparou, né? Ele falou sobre a Sara e a Agar, ele falou sobre o novo Jerusalém, e isso é nós agora, os filhos de Abraão pela fé. Não os filhos por sangue, mas filhos pela fé. E isso nós somos porque nós temos fé em Cristo. Aqui, versículo 17, ele fala, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo, engraçado, ele não quer ouvir nada contra o que ele está falando, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele está sendo crucificado com Jesus. Ele fala sobre, trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ele está vivendo essa mensagem. O que Paulo pregou para essa igreja, ele pregou sobre ser sacrifício, sobre viver no Espírito e crucificar a carne. E Paulo está vivendo essa mensagem. Ele sacrificou, ele deu sua vida como um sacrifício vivo, como ele fala em Romanos, como oferta de bebida, como ele fala em Filipenses. Ele está vivendo essa mensagem e ele está fazendo muito bem com isso, dando sua vida para abençoar o próximo. E nós temos que aprender com o exemplo de Paulo aqui. Versículo 18, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Então nós temos a graça de Deus porque vivemos no Espírito. Esse é o desejo de Paulo para a igreja. Vocês não podem viver no legalismo, vocês não podem voltar para a circuncisão, vocês não podem voltar para essa mensagem dos judeus que entraram, vocês têm que voltar para a simplicidade, voltar para a graça de Deus, vivendo no Espírito, e assim vocês vão produzir o fruto do Espírito, porque naturalmente é o que acontece quando estamos no Espírito. Esse é o ponto da mensagem aqui. E que mensagem para a gente, né? Que mensagem para a gente viver dessa forma. A gente precisa viver na liberdade, sim. Não liberdade para pecar. Liberdade para estar livre da carne, para parar de obedecer os desejos da carne e agora viver no Espírito, no poder de Deus, com o coração de Deus, amando o próximo e vendo como nós podemos ajudar os outros. Esse é o desejo de Deus para nós em Cristo. E é assim que a gente deve viver. Esse livro é muito importante para a gente saber como viver a vida cristã sem legalismo. Se a gente está vendo nas nossas vidas que estamos caindo nessa tentação de olhar para a lei, de fazer regras, de pensar que eu sou aceito, eu sou mais aceito por causa de alguma coisa que eu faço, eu preciso fugir disso, eu preciso matar esse pensamento, porque isso vai me destruir espiritualmente. Eu quero viver no Espírito, eu quero investir em coisas espirituais para poder viver para a glória de Deus, viver nos planos de Deus e amando as pessoas. É isso que essa carta nos ensina. Então, eu espero que essa carta tenha sido um encorajamento para vocês. Para mim, é sempre um encorajamento. Sempre voltar para esse foco é muito importante. Eu gosto muito de ser encorajado com esse livro, principalmente capítulo 5, e tudo que isso ensina para a gente. Temos liberdade, não podemos perder nossa liberdade. Temos que viver no Espírito. Então, é isso para hoje. Vamos continuar lendo, estudando, refletindo e vendo mais sobre o plano de Deus para nós. Amém? Deus abençoe vocês.